tudo que foi falado aqui nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos aqui nessa noite maravilhosa, onde nós nos dedicamos ao estudo da palavra do Senhor. E nós estamos numa série de ministração no livro de Salmos, e hoje nós vamos estudar o Salmo de número 7. Esse salmo é uma sequência de salmos de lamentação, em que Davi recorre à graça, à misericórdia de Deus nas horas das suas aflições, nas horas da sua dor e nas horas de angústia. E o crente, quando passa por aflição, quando ele passa por angústia, ele não fica desamparado. Ele tem um Deus que é Pai, que é Senhor e que é socorro bem presente na hora da angústia. Jeremias, em momento de lamentação, ele declarou que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Interessante que na hora da nossa angústia, o único que é capaz de nos entender é o Senhor. E quando nós ministramos o Salmo 3 e o 4, o contexto histórico na vida de Davi era a rebelião que ele sofreu do seu filho Absalão. Ele teve que fugir, porque o menino tomou o reino, intentou contra a vida do próprio pai, e para ele se manter vivo, teve que fugir naquele instante. E ele fez aquelas orações, recorrendo a Deus na hora da sua angústia. Já o Salmo 7, ele vai apresentar para nós que Davi estava sofrendo uma calúnia. E o que é uma calúnia? É uma acusação contra a pessoa, sendo que ela não deve aquela acusação. É uma acusação injusta. É falar que ele fez algo que ele realmente não havia feito. E quem vai se levantar contra Davi? Em algumas Bíblias, logo no topo está escrito que ele sofre a perseguição de Cuxi, o benjamita, né? Ele era da tribo de Benjamim. E você vai observar que essa perseguição de Cuxi, o benjamita, da tribo de Benjamim, ela tem um precedente. Porque quem era a tribo de Benjamim? A tribo de Benjamim era a tribo de Saul. Saul era da tribo de Benjamim, que foi o primeiro rei de Israel. E quem Davi sucede no trono? Saul. Quem perseguiu Davi enquanto tinha vida? Saul. É claro que se a tribo de Benjamim era a tribo de Saul e ele era rei, qual era a tribo que tinha o olhar do rei para ela? A tribo de Benjamim. E era comum, quando um rei tomava a posição, favorecer de uma forma em especial a sua própria tribo. É claro que quando Davi se torna rei, qual tribo ganha destaque dentro de Israel? A tribo de Judá, que era a tribo de Davi. E você vai ver que ficou uma certa rixa da tribo de Benjamim contra Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 16, vamos dar uma conferida. Gostaria que você abrisse a Bíblia. Há um relato interessante, parecido um pouco com esse Salmo 7 que nós acabamos de ler, desse Cuxi que perseguiu Davi. 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, diz o seguinte, que chegando o rei Davi a Baurim, Davi estava fugindo de Absalão, esse contexto aqui, Davi foge de Absalão, sai de Jerusalém com seus aliados, diz que quando Davi chega a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei,
filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Observa que era descendente da casa de Saul, da tribo de Benjamim. Quando Davi está vivendo o pior momento da sua história, esse homem sai ao encontro de Davi e a decisão dele é amaldiçoar o rei e jogar pedra no rei. Veja a sequência da história, versículo 7. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então você vê o ressentimento dos homens de Benjamim com Davi. A queixa deles é que Davi havia usurpado o reino, que Davi havia acabado com a casa de Saul, que Davi havia destronado Saul e tinha tomado o seu lugar. E os Benjamim estavam ali, fazendo parte do reino de Davi, mas nunca, de fato, aceitaram a posição de Davi no reino. E da mesma forma que esse Simei agride Davi, ataca Davi, Cuxi, no mesmo espírito, faz essa acusação, essa calúnia. Você usurpou o reino, você matou a família de Saul, você acabou com a descendência de Saul, e todos nós sabemos que isso não é verdade. Davi teve todas as oportunidades de matar Saul, mas ele nunca quis tocar em Saul. A palavra dele era: Deus me guarde, que eu toque no ungido do Senhor. Em relação a Saul, Davi sempre foi um homem leal, um homem íntegro, que defendeu a honra do seu rei. Mas a tribo de Benjamim não assimilou isso, porque eles queriam a permanência de Saul e da sua descendência no governo de Israel. Então essa atitude da tribo de Benjamim, conforme nós lemos nesse contexto, interessante que esse homem afronta Davi, os soldados de Davi querem matar ele, e Davi não permite. Davi fala: não, deixa ele, não mata ele não. Olha o versículo 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todo seu servo: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Se o meu filho me quer matar, quanto mais os descendentes de Benjamim, parente de Saul. Deixa que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Em outras palavras, Davi está dizendo: se o Senhor quer usar ele para me corrigir, deixa acontecer. Agora, o Senhor pode fazer com que a maldição que ele está proferindo contra a minha vida seja transformada em bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma grande lição. Estão te amaldiçoando, estão te caluniando, estão falando contra você, estão se levantando contra ti. Deixa na mão de Deus. Deus é poderoso para transformar aquilo que as más línguas disseram em bênção, em confirmação de promessa e em estabelecimento de vitória para a sua vida. Se você crê nessa verdade, dá glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então esse Salmo 7 é um pouquinho parecido com esse contexto histórico que ora nós acabamos de falar, porque Davi vai desabafar com Deus. E existe pessoa melhor para desabafar? Me diga.
Não existe alguém melhor do que Deus para você abrir o coração e falar a sua dor. Porque, vamos ser honestos, calúnia dói ou não dói? Machuca ou não machuca? Fere o coração ou não fere? É claro que fere. Davi está sendo acusado por algo que ele não fez. E se tem uma coisa que Davi tinha de virtude, era reconhecer quando ele errava. Ele nunca teve dificuldade de assumir os seus erros. Essa era a diferença dele em relação a Saul. Saul não assumia, mas Davi, toda vez quando confrontado acerca do seu erro, ele assumia diante de Deus. Então o que ele faz? Poxa, eu estou sendo caluniado, aquilo aflige o coração dele, aquilo rebenta ele por dentro, mexe com a sua emoção, e ele faz esse salmo de lamentação, orando, pedindo a Deus livramento dos seus inimigos caluniadores. Quem eram os seus inimigos? Caluniadores. E o salmista afirmou solenemente nesta oração a sua inocência. E ao afirmar sua inocência, ele apela ao justo juiz de toda a terra para vindicá-lo, julgando os ímpios. Vamos ver os detalhes desta oração. A primeira palavra que ele diz a Deus é: Senhor, Deus meu. Senhor, Deus meu. A palavra Senhor no original é Yahvé, o mesmo que Jeová. É o nome de Deus. Enquanto Deus é Elohim. E a palavra Elohim, há uma pluralidade nela. Toda vez que você lê Elohim, ela está no plural. Por que no plural? Porque quando você fala Senhor e Yahvé, a identidade do Deus Pai. Agora, quando você fala Elohim, Deus, você está invocando as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as três pessoas da Trindade, o Deus único, verdadeiro, revelado nessa pessoa. Então ele diz: Senhor, Deus meu, o Deus eterno, todo-poderoso. Ele foi invocado pelo aterrorizado salmista. Ele clama a Deus. Ele está numa situação que ele diz: somente o Senhor, meu Deus, que pode resolver isso por mim. Porque se eu for querer agir na minha força, eu vou matar. Eu vou vingar. Davi era um homem sanguíneo. Era um grande guerreiro. Se ele quisesse resolver na força, ele resolvia. Primeiro, porque ele tinha habilidade. Segundo, que ele tinha soldados valentes. Terceiro, que ele tinha poder. Só que nessas situações, ele preferia recorrer à justiça divina do que à sua própria justiça. Ele preferia confiar no Senhor do que confiar em si mesmo. E eu gosto dessa expressão: Senhor meu Deus. Isso envolve o reconhecimento do senhorio de Deus e, ao mesmo tempo, uma entrega. Não é apenas um Deus que ele clama por livramento, mas é um Deus que ele se relaciona com ele, que há devoção, que há adoração, que há comprometimento. Esse é o seu Deus também? Você reconhece que ele é o seu Deus? E ele diz para esse Senhor, meu Deus, em ti confio. Em ti confio. E salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Essa é a oração sincera. Me salva desses que estão me perseguindo. Me livra deles. Porque eles queriam matar Davi, eles queriam acabar com Davi. Mas antes de matar, eles queriam tirar de Davi uma das maiores heranças que um homem pode ter, que é a sua reputação, a sua integridade, o seu caráter. E o que é um homem sem reputação, sem caráter? O que é um homem sem um nome? Eles queriam detonar a imagem de Davi, mostrando que ele era usurpador, que ele era um assassino, que ele era um mentiroso. E o interessante é que isso incomodou tanto Davi que ele olhou: eu não posso me livrar desse processo.
Eu não posso sair ileso desse processo, mas eu tenho um Deus em quem eu confio e Ele pode me livrar. Existem situações na nossa vida que é só Ele, irmãos. É só o Senhor. Você pode declarar isso, que você confia nele e acredita na sua capacidade de te dar vitória. Ele diz: eu confio em ti para que ninguém, como leão, me arrebate. Davi sabia como um leão atacava. Davi sabia da força do leão e ele compara os inimigos dele como uma fera, que estavam ansiosos por devorar ele, por acabar com ele. E eles usam uma arma muito terrível, calúnia, e a calúnia ela sempre vem acompanhada da suspeita. A suspeita é pior do que o fato. E aí que o crente tem que ter muito cuidado quando chega alguém perto de você: rapaz, você ouviu falar? Cuidado com isso, quando se fala da moral de alguém. Você ouviu falar? Rapaz, fiquei meio desconfiado daquela pessoa. Isso é perigoso demais, irmãos. Porque depois que sai da sua boca, vai para a boca de outro, vai para a boca de outro, e vira uma corrente. E acaba com a moral dos outros. A suspeita é pior do que o fato em si. Porque você pode estar enganado. Você pode estar equivocado quanto à vida daquela pessoa de quem você está suspeitando e falando. Eu lembro da história que o pastor Josué Gonçalves falou, de uma cidadã que ficava do lado da casa dela olhando a roupa da vizinha no varal. E ela via a vizinha do varal, colocando a roupa no varal, e a roupa da vizinha estava manchada, estava suja. E ela dizia: nossa, aquela mulher não sabe lavar roupa. A roupa fica manchada, fica suja, fica encardida, que mulher relaxada. E foi espalhando isso para um e para outro, para um e para outro, para um e para outro. E a mulher ficou conhecida no bairro como uma mulher que não sabia lavar roupa. E que a roupa ficava suja. E um dia essa mulher que falava da vida da outra, decidiu dar uma faxina em casa. E ela limpou a vidraça todinha da casa dela, de onde ela via a roupa da vizinha. E quando ela acabou de lavar a vidraça, ela viu a roupa branquinha da vizinha, que na realidade não era a roupa da vizinha que estava suja, era a vidraça da casa dela. Às vezes a pessoa está vendo tanta sujeira na vida do outro, e o problema não é o outro, é você. Jesus mesmo declarou que se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será mau. Se o seu olho for bom, tudo vai ser bom. Tem gente que vê maldade em tudo. Aí eu vi fulano ali conversando, sei não, tem um negócio lá. É a suspeita. E aí começa a calúnia. Cuidado com isso. Porque isso fere, isso machuca, isso destrói famílias. Isso tira a paz das pessoas. E você vê que incomoda tanto Davi, que Davi diz: eles estão querendo me devorar como leão, eles querem me acabar comigo mesmo, eles querem me arrebatar. O interessante é que ele diz: para que não arrebate a minha alma. Ele não está dizendo que arrebate o meu corpo, porque a calúnia não mexe no corpo, ela mexe com a alma. A alma fala das nossas emoções, a alma fala dos nossos sentimentos, a alma fala do nosso coração. E uma vez que a alma está ferida, irmão, é um processo doloroso para a cura. Muitas almas feridas, às vezes por não se curar, acabam em suicídio. Às vezes acaba desviando, acaba saindo do caminho. Às vezes acaba em depressão, em isolamento, em não confiar em mais ninguém, porque se decepcionou, porque atingiram a sua reputação. E Davi está dizendo: Senhor, me livra, porque eu não quero perder a minha alma. Eu não quero ser despedaçado sem que haja quem a livre. O interessante é que ele reconhece que Deus poderia livrar ele da boca do leão. Declare isso bem alto: meu Deus pode me livrar da boca do leão. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra hoje:
se a sua alma foi ferida por alguma palavra que foi dita contra você, contra a sua família, contra a sua moral, o Senhor está te ministrando aqui hoje, dizendo: meu filho, eu vou sarar, eu vou curar todas as feridas da sua alma e vou glorificar o meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz para Deus: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se eu fiz o que de me culpam, Davi está apresentando a sua inocência, no versículo 4 e no versículo 5, ele declara a sua inocência diante daquela calúnia que ele estava sofrendo. Persiga o inimigo a minha alma e alcança, se eu devo que o inimigo prevaleça contra mim. Ele estava disposto a isso. Se eu devo que eu pague pelo que eu fiz, que eu sofra a retaliação, que eu sofra na mão do inimigo. Agora, eu sou inocente. Se eu sou inocente, seja o Senhor a minha justiça, seja o Senhor o meu socorro, seja o Senhor o meu refrigério. E ao apresentar a sua defesa diante de Deus, ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, na tua ira. Entenda bem que toda vez que a ira vem, ela é manifestada por uma indignação por algo que está errado. O que faz a gente irar? Aquilo que é injusto. É ou não é? Se você vê injustiça, você fica irado. Irado. A ira, num certo sentido, ela é boa, porque ela leva você a agir buscando justiça. Paulo diz: olha, ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não colocais o sol sobre a vossa ira. Não peca. Ou seja, não haja na emoção da ira, não haja no impulso. Ira, fica indignado, acha errado mesmo. E leva esse sentimento de revolta para Deus. E deixa Ele se levantar por você. Porque Deus vai agir com justiça. Aleluia! É Ele que vai agir, é Ele que vai fazer. Então ele diz: levanta-te, Senhor. Observa bem que essa expressão, ela é um pouquinho parecida. Toda vez que você fala para Deus levantar, é porque é aquele sentimento na angústia que parece que Deus não está olhando. Não é? Não há momentos que a gente passa assim, parece que Deus, poxa, Deus não está me ouvindo, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu não estou vendo mudança. É aquela ação dos discípulos com Jesus dentro do barco. Senhor, não te vê que estamos perecendo e o Senhor está aí dormindo? Em outras palavras, está dizendo: Senhor, levanta, age, me socorre, eu estou numa situação aqui que eu estou com pressa. Ele está pedindo: Deus, levanta-te, Senhor, na sua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim. Olha a expressão, como que está ligado ao ato que parecia que Deus estava dormindo. Desperta-te por mim para o juízo que o Senhor ordenaste. Ele reconhecia que há um juízo de Deus sobre a vida dos ímpios e sobre a vida daqueles que agem com injustiça. Deus já determinou o julgamento dos ímpios. Ele toma decisões justas sobre os casos que estejam sendo disputados. O juízo do ímpio já está declarado para o final, mas causas que estão sendo disputadas, se há injustiça, você pode recorrer para Deus. Você pode recorrer, que Ele pleiteia a causa do justo. O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos e é o Deus de toda a justiça. Levanta-te, Senhor. Como é bom você ter essa ousadia de pedir a Deus: Senhor, me socorre, levanta, age. Eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Age, Deus. Isso é bom demais, irmão. Você ter essa liberdade de falar. Hoje, pela madrugada, estivemos aqui na oração, eu mais o irmão Darlan. 3h45 da manhã, estava aqui orando. Como foi bom eu rasgar o meu coração aqui, sair andando na igreja, orando, o joelho doeu, eu saí marchando e tal. E quando enjoo de orar em pé, oro deitado. É bom, você se entrega, a oração, você fica livre
para falar com Deus. E o bom de tudo, que toda vez que você abre a boca para falar, os ouvidos deles não está gravado para que não possa ouvir. Clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí ele diz: reúna-se ao redor de ti os povos. Reúna-se ao redor de ti os povos. O Senhor convocará e arranjará as nações diante de seu tribunal, e retomará o seu trono elevado a fim de presidir. Então aqui você já vê também um caráter profético dessa oração. Não apenas uma justiça para aqueles dias, mas aqui uma referência ao tribunal que Deus estabelecerá nos últimos tempos para julgar todas as nações e recompensar cada um segundo as suas obras. O Senhor julga os povos, versículo 8. O Senhor julga os povos. O próprio Deus seria o juiz. Ele interveria e testaria o caso. E a justiça certamente seria feita. O que nem sempre acontece quando os homens são os juízes. Quantas causas que os juízes agem com injustiça, né? Quantas vezes o Supremo deixa a população indignada? Quantas vezes pessoas criminosas são liberadas, homens violentos são soltos, e a causa do justo não é defendida pela justiça terrena. Mas Deus, como juiz, ele não falha. Deus, como juiz, ele é justo. E ele dá favorável à causa dos seus filhos. Quantos crê que o Senhor fará justiça para aqueles que lhe clamam, exalte e bendiga o nome do Senhor. Uma vez que Deus é o juiz, aí ele tem ousadia de orar no versículo 9. Cesse a malícia dos ímpios. Cesse, na versão corrigida diz, tenha já fim a malícia dos ímpios. Agora ele está com autoridade. Uma vez que você recorre à justiça de Deus, você tem autoridade para dizer que cesse a malícia dos ímpios, que ela não tenha efeito, que ela não tenha poder, onde o justo está estabelecido. E você sabia que o crente tem essa autoridade? Senhor Jesus, eu vos dou poder. Jesus diz, eu vos dou poder para pisar de serpente, escorpião e toda a força da maldade. O Senhor disse a Josué, onde vocês colocarem a planta dos vossos pés, a terra será vossa. Nós somos a autoridade que Deus estabeleceu na terra. Diga isso bem alto até você acreditar. Eu sou a autoridade que Deus estabeleceu na terra. Aí você vai dizer, mas eu não sou o governo da cidade. Você não precisa ser, só você ser autoridade. Nabucodonosor era o governo na Babilônia, mas quem era a autoridade? Daniel. Faraó era o rei do Egito, mas quem era a autoridade? José. Fica tranquilo. Herodes era o rei da Palestina, mas quem era a autoridade? Jesus. Acabou, a igreja precisa entender o lugar dela. Uma vez que você recorre à justiça divina, que você busca a justiça de Deus, você tem a autoridade de dizer que a malícia dos ímpios perca o efeito, que cesse, que tenha fim, e tenha certeza que na autoridade vai cessar a malícia e vai prevalecer o bem para a glória do nome de Jesus. Ele tem essa autoridade para dizer, você sabe por quê? Olha o que ele declara no versículo 10. Porque Deus é o meu escudo. Deus é o meu escudo. Ele serve como escudo do homem inocente, protegendo ele de todo ataque, ou então vai à batalha com ele. Deus é o escudo. A palavra dele é escudo. Ele também
é escudo. Eu lembro que um dia Abraão estava tão angustiado, triste. Deus falou com ele, você vai ser pai de uma nação. Aí ele olha, não tem nenhum filho. Fica cheio de tristeza. Porque não vê a promessa cumprir. Pô, não tem filho, meu descendente é Eliezer. E fica amuado dentro de casa. Não tem aquele negócio que o crente passa por um momento de abatimento que ele quer ficar em casa? Não, hoje eu não vou nem para o culto. E quando vem para o culto eu não quero nem cantar. Não me dá oportunidade não. É o dia da angústia. É o dia mau que ele está vivendo. Está afligido. E Abraão estava assim. Aí o versículo 1 de Gênesis 15. Apareceu o Senhor a Abraão dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Aleluia! Deus está ali trazendo proteção para ele, segurança, fica tranquilo, você não tem um filho, mas você tem a mim, se você tem a mim, você tem tudo. Entendeu o mistério? Às vezes você fica afligido, não aconteceu isso, calma lá, quem fez a promessa? Deus, não cumpriu ainda não? Não. Mas você tem ele? Quem tem ele? Quem tem ele aqui? Deixa eu ver. É teu escudo? Ele está na tua vida? Então se você tem ele, você tem tudo. Eu não tenho emprego ainda, mas você tem quem abre a porta. Eu não tenho a casa, mas você tem aquele que é dono do ouro e da prata, que pode gerar o recurso para você. Eu ainda não fui curado, mas você tem aquele que cura, o nome dele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu estou em grande peleja, fica tranquilo, você tem aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu estou em grande aperto, fica tranquilo, você tem aquele que diz, aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, venha a mim porque eu tenho alívio e tenho refrigério para a sua vida. Ele é o teu escudo. O escudo fica à frente ou atrás? Então ele está dizendo, eu estou à frente da tua vida, eu estou no comando, eu estou no controle de tudo. E ele declara, Deus é o meu escudo. Deus é o justo juiz. Novamente ele reconhece que Deus é o justo juiz. E eu coloquei aqui que o julgamento de Deus, ele ocorre de uma entre duas formas. Primeiro, o julgamento de Deus pode vindicar o homem justo, com bênçãos que se seguirão. E também pode condenar o ímpio com punições que se seguirão. Então Deus pode fazer o seguinte, ele pode nem fazer nada lá com o ímpio que está te perseguindo. Ele pode fazer com que todo o processo que se levanta contra você seja transformado em vitória, bênçãos, milagre e multiplicação. Acabou. Agora, ele também pode fazer o ímpio que se levanta contra ti sofrer grandes punições. Foi o caso do Amã. O Amã armou de tudo contra Mardoqueu. Você viu como que terminou ele. Deus fez a justiça. Além de abençoar Mardoqueu, o ímpio caiu na própria forca que ele preparou. Então Deus age dessa forma. Então fica tranquilo, você está na justiça, você está no caminho, está na bênção. Deixa se levantar o que for. O Senhor é poderoso para transformar tudo em bênçãos, em vitória. Aquilo que Paulo disse ainda vale para hoje, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Vou repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir até você dar glória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas, até aquelas que você não entende, até aquelas que você não compreende, cooperam. Até esse processo que você está passando, Deus está dizendo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu propósito. Se o homem não se converter, versículo 12, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado.
Não quer se converter, não? Não quer mudar de vida, não? Deus prepara as suas armas para ferir o indivíduo que não se arrepende. Temos de considerar a sua espada recentemente afiada e também as flechas que em breve serão atiradas para o seu arco. Eu gosto do que Paulo diz: se Deus é por nós, agora, e se ele se opor? Se ele se coloca contra, se ele pega a sua espada afiada e o seu arco contra aqueles que não se convertem, ele dá oportunidade para a pessoa se arrepender, para mudar de vida, mas não quer, vai ter Deus como inimigo. E eu nunca vi alguém tendo Deus como inimigo ser feliz. Eu lembro de uma ilustração muito antiga e recentemente eu ouvi ela, até acho que foi numa pregação de um padre. Tinha um padre que já morreu, mas o homem prega, hein? É o Padre Léo. O Padre Léo tem uma mensagem bíblica, só falava de Jesus. Pensa num padre que prega mais do que muitos pastores. E aí ele contou uma história que eu ouvi muito interessante. Era um mineiro, branquinho, cabelo branco, ele já faleceu. Era lá de Minas Gerais. E ele contou uma ilustração, dizendo o seguinte, que uma jovem, filha de uma família cristã, decidiu sair com os amigos numa viagem. A mãe não sabia para onde que ela ia, mas falou: vai com Deus, minha filha. E ela, com a galerinha no carro para a balada, falou: se Deus quiser, se Ele quiser ir conosco, que Ele vai lá no porta-mala. Vai lá no porta-mala. O lugar dele é lá atrás no porta-mala. E diz a história que eles se envolveram num acidente. Morreram todos. E a única parte que não danificou no carro foi o porta-mala. É uma ilustração, é um fato que pode ser verídico, mas que nos leva a refletir. O que é de um homem que não quer se converter? Uma pessoa que não quer se converter, ela está dizendo: eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero a palavra dele como regra de fé. Eu não quero a palavra dele como manual. Eu não quero viver conforme o Evangelho. Eu quero viver segundo as minhas próprias paixões. E a pior sentença de Deus a um homem é quando Paulo diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. Quando Deus entrega alguém para as suas próprias paixões, Deus está dizendo: desisti de você. Desistir de você. Quando ele não quer glorificar o Senhor e quer glorificar a criatura, não quer reconhecer a glória desse Deus maravilhoso. Interessante que muitos não querem se converter. Adora vaca, adora barata, adora rato, adora imagens feitas pelas suas próprias mãos. Cada dia aparece um Deus novo. E eles se curvam, eles se prostram e eles adoram. Mas o Deus criador de todas as coisas, muitos e muitas multidões têm rejeitado o Senhor. Mas aqui está dizendo que o Senhor, Ele já preparou a sua espada e já tem armado o seu arco aparelhado. No versículo 13 diz que as suas armas são mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. A justiça divina sempre se impõe. Um homem que persegue injustamente a outro pode olhar para cima, porque em breve uma flecha divina o atingirá. Quem vive fazendo injustiça, perseguindo, maltratando, judiando das pessoas, do inocente, do pobre, né? Tenha certeza que o olhar de Deus já está sobre ele. Esse Deus é justo. Ele não desampara o aflito e o necessitado. O salmista disse que ele é marido das viúvas e ele é pai dos órfãos. Ele está olhando, ele está cuidando de todos os detalhes da história da humanidade. Para a gente concluir este salmo, diz aqui o versículo 14 que o ímpio está com dores de iniquidade. Observa que a iniquidade ela gera o seu filho.
A expressão aqui no original é o mesmo para o processo da gestação de uma mulher. É a dores de parto. É dores de parto. Veja aqui, versículo 14. Eis que esse está com dores de perversidade, dores de iniquidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentira. Essa gestação de iniquidade gera trabalho. Trabalho num sentido, né, de que está gerando ali o mal. Está ali produzindo mentira. Você vê que a iniquidade gerou, trouxe à luz a calúnia, a mentira, a difamação. Isso é atitude de ímpio. Ah, pastor, mas eu já vi muito crente fazendo isso. É crente, mas é crente ímpio. Porque o crente salvo em Jesus, a palavra dele é temperada com sal. O que sai da sua boca é o que edifica, é o que transforma, é o que liberta, é o que muda a vida. É aquilo que Paulo falou: quando vocês estiverem reunidos, que haja salmo, que haja doutrina, que haja revelações, que haja cânticos espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Os que agem assim, abre e aprofunda a cova, né? Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. O grande caçador prepara uma armadilha para apanhar o ímpio, que de nada suspeita. O ímpio está lá agindo, fazendo o que quer, mas daqui a pouco o grande caçador, o justo juiz, vai vir de súbito, e esse homem cai na cova preparada para ele, e a sua história termina. É por isso que o salmista, no Salmo 37, diz: para que nós não tenhamos inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sua malícia lhe recai sobre a cabeça. Versículo 16. A lei moral da colheita segundo a semeadura é a essência desse versículo, que deve ser comparado com Gálatas 6, versículos 7 e 8. Porque aqui está dizendo: a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Gálatas 6, 7 e 8 diz que tudo que o homem, primeiro diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que ele semeia, ele colhe. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. Semeou o mal, vai colher o mal. Semeou violência, vai colher violência. Semeou santidade, vai colher vida eterna. Glórias a Deus. E ele termina dizendo: eu não quero saber das obras dos ímpios. Eu não quero saber do caminho dos maus. Eu, porém, renderei graças ao Senhor. Renderei graças ao Senhor e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quem pode render graças ao Senhor? Porque enquanto os iníquos são mortos por terem matado a outros, enquanto outros colhem uma sorte amarga por terem semeado a destruição, o homem justo é livrado pelo que ele levanta a sua voz em louvor, porquanto ele confia e espera no Senhor Deus. Quantos pode terminar esse momento rendendo graças? Levante as duas mãos ao céu se você pode. Dê um minuto de ações de graça. Rende louvores ao Senhor, porque Ele está te dando livramento, Ele está te dando escape. Toda ferramenta que se levantar contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, Ele a condenará. O Senhor é a tua justiça, o Senhor é a tua proteção, o Senhor é quem te dá o livramento, Ele é o teu Deus. Enquanto você rende ações de graça, recebe a vitória. Recebe as bênçãos do Altíssimo, o milagre que Deus tem preparado para você, a tua casa e a tua família. E seja glorificado e seja exaltado o nome do Senhor para todos sempre.
Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que possamos guardar esta palavra em nossos corações. Semana que vem é o Salmo de número 8, onde Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Quantos estão gostando de estudar o livro de Salmos? Amém? Está sendo bênção para a sua vida? Graças a Deus. Vamos honrar o Senhor com as ofertas e com os nossos dízimos, contribuindo assim com a obra de Deus. Traga o teu melhor para o Senhor e vamos contribuir com muito prazer com a casa do nosso Pai. Lembrando os irmãos que quinta-feira é o culto da vitória, estará na direção do círculo de oração, é a primeira quinta do mês. As nossas irmãs vão estar organizando um grande trabalho aqui, abençoado, juntamente com a igreja, e contamos com o apoio dos irmãos para que estarem participando no nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que dia 7 é o dia do culto da unidade ali na quadra do Gadioli. Eu quero contar com toda a igreja ali presente. No domingo de manhã, o próximo, nós vamos lá para a Igreja Nova Vida. É a festividade lá, nós vamos participar no domingo de manhã na Igreja Nova Vida. Lá é 9 horas, né? Oi? É 9 horas? Acho que é 9 horas lá, né? Depois eu vou me informar e na quinta-feira eu repasso a informação aos irmãos. Nós vamos participar do estudo bíblico lá no domingo que vem, pela manhã, em nome de Jesus. Vamos de pé, agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e ir para os nossos lares. Convido aqui o pastor Josias para impetrar a bênção apostólica. Vamos fazer assim com as tuas mãos, receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a volta de Jesus desde agora e para sempre. Vamos dizer comigo? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém.